boa tarde. Major Albiraci, vou bater um papo com vocês. Essa matéria vai exclusivamente para o nosso site, feito aqui mesmo no nosso expediente. Hoje, sexta-feira, 20 de abril, e a gente vai bater um papo porque tem muita discussão nos grupos. E muito assunto eu não gosto de levar para o programa, porque são coisas nossas, são matéria para a gente discutir em casa, então eu não gosto de levar para o programa. No entanto, quanto à transposição, eu fiz alguns comentários no programa. Acontece que o programa não alcança o Brasil inteiro, e aqui no site não, né? Pode chegar a qualquer lugar do mundo. Então vamos lá. Primeiro, eu vou falar do pessoal de 2002, que é o pessoal mais antigo. Para 2002, pessoal de 2002, nós não temos nada a acrescentar. Existe gente confundindo o soldão que o Costa fala. Quando ele fala, ele está se referindo a esse pessoal que está tendo problema de salário, que é o pessoal de 2014. Ele não está falando do soldão, RPV e precatório não, que é o pessoal de 2002, que é o meu pessoal, o pessoal bem antigo, Coronel Ferro, Sampaio, Jânio, né, esse pessoal. Quando ele está se referindo a soldão, ele está se referindo ao soldão desse pessoal. Acontece que às vezes o pessoal pega a matéria no meio, aí ele vê só essa parte e gera confusão. O Costa está, repito, se referindo a esse pessoal de 2014 que estão com problema de salário. Então o que aconteceu? O pessoal saiu da folha dia 16 e eu cheguei em Brasília e nós fomos reivindicar isso. E o doutor Leon, né, quando a gente reivindicava isso, ele perguntou para o funcionário: quer dizer então que o pessoal está fora a partir do dia 16? Ele falou: sim, senhor. Ele disse: então pague os 15 dias que eles não estavam fora da folha. Houve uma certa tensão, discussão entre eles, e eles concordaram em pagar 15 dias. Naquela oportunidade, eles comprometeram comigo, e eu coloquei isso em alguns grupos, de que eles pagariam 15 dias do soldo, ou seja, metade do salário, mais as ações judiciais, porque é uma determinação inteira. Quando foram executar isso, eles não pagaram todas as ações, eles pagaram apenas os 15 dias e a VPE, e não pagaram a diferença de salário que o pessoal apelidou de soldão. Pois bem, esse soldão que quando Costa fala, dá confusão com o nosso pessoal que chama o nosso RPV precatório de soldão. Então, esclarecendo, quando Costa se refere a soldão, ele está se referindo a esse pessoal que tem problema de salário, que é o pessoal de 2014. Pois bem, então eles não pagaram, depois se comprometeram com o Costa a pagar metade do soldão, e que ainda não surtiu efeitos, ainda não cumpriram com isso, beleza, pessoal? Então, quanto à questão soldão, Costa, quando se refere a soldão, está se referindo a esse pessoal de 2014. O nosso pessoal antigo é RPV e precatório. Ainda para o nosso pessoal antigo de 2002, nós temos um grupo de associados que já receberam, né? Entre eles está lá o Gilson Isidoro, Gladstônio, Hélio Soares Ribeiro e o Demar, que o Ildemar, a pensionista dele, já procurou advogado, porque como ele faleceu, o precatório saiu para ele, e como ele faleceu, virou herança. Aí é uma nova ação, onde o advogado vai buscar que isso seja dividido em... Deu um branco aqui, pessoal. Bom, mas tem uma ação própria para isso, alvará judicial, perdão, lembrei agora, onde vai desmembrar isso. Então, Ildemar está assim, a pensionista já sabe, e está providenciando isso. Outro, Idelso, Ivanildo Jorge Costa, que vai ser a mesma situação da esposa do Ildemar, Ivanildo José da Silva, que é o 007, Ivo Carlos Barro Lima, Ivonete Braz de Souza, Jaci Ribeiro Rosa, James Marques da Fonseca, João Balarez, João Marques Soares, que faleceu, João Bosco Jesus Campos, que é o Bosco, João Ferreira Chaves, beleza aí, João? João José de Oliveira, João Luzia
de Almeida, João Marcos de Araújo Braga, João Maria Sobral de Carvalho, João Matos da Costa, se eu não me engano é o Matos do Bombeiro, João Neres Santos e João Pedro da Silva, né? Coronel JP. Bom, senhores, muitos desses já foram liberados, já sacaram. Tem outros que ainda não sacaram. Então esse pessoal pode acompanhar via o andamento do processo, via o STJ. Hoje mesmo ainda estaremos colocando esta relação e dando orientação de como a pessoa pode fazer esse acompanhamento. Tem alguns, como Isidoro, Gilson Isidoro, que está lá na Caixa liberado, falta ele ir lá. Mas isso já foi divulgado, estou fazendo isso pela segunda ou terceira vez. Beleza, pessoal? Então, pessoal de 2002, o que eu tenho para os senhores é isso. Tem algo mais, Major? Tem. Nós temos aqueles 5% de correção que não foi pago. Isso está sendo trabalhado, mas não tem prazo. Eles deram 60 dias para iniciar esse trabalho para pagar para a gente, não cumpriram ainda. Mas nós reivindicamos, estamos aguardando isso. Outro que eu sei que vão estar perguntando sobre a pensão. Também já reivindicamos a pensão, mas a gente tem um problema de interpretação quanto à pensão. A gente está trabalhando isso com certa calma, porque é para que a União não coloque todo o peso da Advocacia Geral da União em cima da gente, que vem atrapalhar. Então, estamos reivindicando os 5% retroativo e estamos reivindicando também a devolução da pensão. Então, pessoal de 2002, é isso que eu tenho para os senhores. Outras informações sobre precatório, principalmente da primeira turma, a gente vai dar numa próxima oportunidade, porque esse processo da primeira turma, em que pese seja o primeiro, ele ficou para trás. O processo que andou mais rápido foi da segunda e terceira turma, que foi feita a reunião do processo. Eu espero sinceramente que acabe esse processo da segunda e terceira turma este ano e que aí dê um fôlego maior para o pessoal da primeira turma, da qual eu faço parte. Beleza, pessoal 2002? Então, obviamente, algumas informações sobre o retroativo de 5% da pensão se aplica também aos outros, pessoal de 2013. Mas eu quis esclarecer aqui para o pessoal de 2002. Beleza? Então encerro aqui com o pessoal de 2002 e passo para o pessoal de 2013. Pessoal de 2013, o processo de vocês está tranquilo, não há problema nenhum com vocês, tal qual o pessoal de 2002. Há aquelas explicações do retroativo do 5% e da pensão, que eu falei para o pessoal de 2002, entendam que vale também para o pessoal de 2003. 2013. Beleza, pessoal? Então, pessoal de 2013 está tranquilo, os procedimentos do retroativo dos 5% e da pensão, que eu expliquei antes, vale para vocês também, ok? Ah, Major, eu sou 2013, o nosso precatório. Os senhores não têm precatório. Os senhores têm processo. Processo esse que está parado. E por que razão, Major? Porque o processo de vocês é o mesmo processo do pessoal de 2014. Tem muita gente confundindo, dando interpretação divergente, mas não, o processo de vocês é o mesmo do pessoal de 2014. Há uma dificuldade processual que tão logo a gente resolva, se Deus quiser isso se resolve, o processo de vocês vai dar andamento, ou para melhor ou para pior. Melhor, se a gente resolver toda a questão do pessoal de 2014, onde o Supremo Tribunal Federal deu o mesmo direito do pessoal do processo 2013, que eles fazem parte, o processo não precisa ser mexido, só tem que andar. Caso, e Deus me livre, a gente perca essa situação de 2014, aí vai ter que desmembrar, tirar o pessoal que é do processo 2008, processo 2009 e o restante que não estão em processos originais e sim nesse processo 2013. Beleza, pessoal? Então, pessoal 2013, é isso aí. Me reporto agora ao pessoal de 2014, que é onde nós estamos com essa dificuldade. Falei ainda há pouco que vocês, 2014, estão no processo 2013.
é a forma como vocês entraram no processo, que era um procedimento que até a decisão do Supremo, agora em 2017, mudando esta regra processual, dando outro entendimento, num processo em que o ministro Marco Aurélio decidiu em 2011, quando o processo de vocês já havia sido julgado em 2010, essa nova interpretação mudou todo o entendimento processual. Então, aqueles procedimentos que foram tomados lá no processo de 2007 e que foi concluído em 2013, mas que tínhamos o julgamento em 2010, quando ele julgou em 2012, em 2011, foi um entendimento pessoal, singular, próprio do ministro. E que em 2017, 6 anos depois, quando colocado no pleno do Supremo, ele teve maioria aprovado, concordando com o ministro. E isso virou o entendimento do Supremo e aplicou para nós, a meu ver, indevidamente. Se vocês acompanharam o nosso processo, vocês vão ver que nós ganhamos todos os recursos que nós ganhamos. O STJ, isso foi divulgado, está no nosso site, lá em matéria. O que ocorre é que tem gente que hoje vai lá e ele compartilha aquelas decisões, aquelas informações lá do passado, e elas vêm como se fosse hoje, aí gera uma confusão danada. Na verdade é que muita gente não acompanhou as publicações que nós fizemos, as informações que nós demos, e quando ele viu agora, aí ele compartilhou, e isso vem como se fosse uma coisa agora, mas isso é lá de 2015. Então nós ganhamos no STJ. O STJ, numa decisão da ministra Laurita Vaz, entendeu que não cabia nem sequer esse recurso que a AGU impetrou, mas o Supremo concordou com o pedido, ou seja, ela admitiu o pedido da AGU, e com isso causou esse imbróglio todo que nós estamos tentando resolver. Ok, pessoal? Beleza. Então, o pessoal fez alguns movimentos, o nosso recurso está pronto, e até onde a gente teve contato com outras pessoas que não são do nosso meio, ou seja, são advogados de outras áreas, mas que tiveram contato com o nosso recurso, fizeram já alguns elogios ao recurso que nós temos. E recentemente o estado de Rondônia e o IPERON entrou como terceiro interessado na causa, que vocês vão ver lá o amicus curiae. Alguns outros colegas quiseram entrar também, eu até sou contra, e vou explicar por quê. A nossa defesa é boa, como eu falei, já foi elogiada a defesa, e o estado e o IPERON entraram com terceiro interessado, que é o amicus curiae, e aí tudo bem. Ocorre se cada vez uma pessoa entrar no processo, o que vai ocorrer? Vai, pelo princípio do contraditório, abrir prazo para a União. E, ou seja, vai a União ganhando tempo. E é tudo que nós não queremos. Nós queremos tempo para que a ministra analise o recurso, porque o nosso processo vai se resolver quando o judiciário, no caso o STF, se manifestar sobre o nosso recurso. Daí nós ganharemos ou perderemos, mas o processo vai se resolver dessa forma. Então, por que nós fizemos toda essa manifestação, que eu ainda vou postar no site? O pessoal vieram aqui, alguns se hospedaram, fizemos alguma manifestação de rua. Nós fizemos essa manifestação no intuito do processo voltar a andar, voltar a ser apreciado, porque o nosso pessoal ficou sem salário e a gente precisa de uma solução. Mas a solução vem de uma determinação judicial, para melhor ou para pior. Ok, pessoal? Então, estou levando vocês, dando essas explicações para os senhores nesse bate-papo, porque através do nosso site a gente consegue alcançar todo o estado, toda a federação, e obviamente quem estiver na França, como é o caso de uma colega nossa, pode acessar o site, ouvir esse bate-papo. O Cévolo, que hoje está em Portugal, pode ouvir esse bate-papo. E se a gente fizer isso só no programa, ele fica regional.
só o estado de Rondônia, daí a gente tem que levar para os grupos, aí alguns não conseguem abrir, o programa do celular dele, o programa às vezes está formatado num formato em que o outro não pode abrir. Então esse é o bate-papo que eu tenho com vocês sobre o processo de 2014. Mas eu não vou encerrar por aqui. Nós temos um pessoal tudo muito estressado em relação à transposição. E aí o pessoal fica, e se eu perder o processo, eu perco a transposição? Aí gerou uma loucura. A Aspometron não se manifestou porque não é hora de se manifestar. E eu vou dizer para vocês por quê. A emenda constitucional que nos atinge, que nos abarca, né, que nos contempla, é a emenda 60. Você ir lá no Google ou no nosso site. Ela está no nosso site lá, a emenda constitucional 60. Eu coloquei lá a emenda 60, coloquei lá toda a legislação, toda grifada, toda marcadinha para quem quiser imprimir, ler, levar para um advogado de confiança, né, para que a pessoa está no outro estado, não tem às vezes como bater um papo com a gente, pega essa matéria e faz a leitura. Ou mesmo com esse bate-papo da gente, a pessoa já tem condição de ir lá e baixar o material, imprimir e ter uma melhor interpretação, porque a gente já fez essa leitura e já marcou para os senhores, colocando os pontos principais que a pessoa possa acompanhar. Mas vamos aos fatos. A medida provisória 817, que está causando toda essa discussão, foi colocada pelo governo, ela entra em vigor imediato, mas ela tem um tempo de validade e ela cabe emenda, que será apreciada pelo Congresso Nacional. Se ela não for apreciada em determinado tempo, ela cai, ela deixa de existir. Aí você vai perguntar, mas então como é que ela está em vigor se ela caindo? Tudo aquilo que for produzido durante o prazo que ela esteja em vigor, o governo vai, regulamenta por decreto. E o que não foi produzido, deixa de existir. Nesse caso, apresentou-se muita emenda. Essas emendas, foi feito um relatório, cujo relator é o senador Romero Jucá. Ele já terminou esse relatório, aceitou algumas emendas. Feito isso, vai para uma comissão mista do Senado. Essa comissão mista vota, sendo aprovada, e já foi até onde eu fiquei sabendo, ela vai para a presidência da Câmara, que vai colocar em pauta de votação. Sendo votada, aí só lá agora cabe algumas emendas de plenário, né? Quem queria requerer já deve ter feito seus requerimentos, alterando, pedindo nova redação, isso no plenário. Passando essa votação, sendo aprovada, ela vai à sanção do presidente. Sendo aprovada pelo presidente, ela pode ser aprovada integralmente ou ela pode ser aprovada com veto. Só depois de aprovada, integral ou com veto, é que nós teremos condições de trazer para os senhores outras informações. As que nós temos e as que estão em vigor. Então, se vocês entrarem lá, a medida provisória está valendo e as emendas condicionais 19, que teve o artigo 31 alterado pela emenda constitucional 79, que esse mesmo artigo já foi alterado também pela emenda constitucional 98. E a emenda 98 já teve alguns dispositivos aprovados, aliás, disciplinados pelo decreto, onde eu coloquei, 9.324 do mês de abril. Esse decreto, ele disciplina as matérias aprovadas na emenda 98 e que estão, alguns deles, na medida provisória 817. E nenhum deles, senhores, se aplica a nós. Por isso eu coloquei no nosso site, porque tem gente lá na ação enchendo a fila, outros querendo sair lá dos estados onde estão, para vir aqui para optar. Obviamente, se você fizer o requerimento, porque isso é lei, o órgão vai aceitar. Mas ele não vai dar andamento porque não tem nada para os senhores. Nós colocamos no site, e eu peguei essa aqui de um colega
que postou, mas passei lá na SAMP para ver, está aqui o termo de recebimento do requerimento, emenda constitucional 98. Então vamos para a emenda constitucional 98. A emenda constitucional 98 está aqui, está no nosso site. Ela se aplica a Amapá e Roraima, e é lá onde ela altera. Só que no artigo 6º e 7º, no artigo 5º e no artigo 6º, né, ela se aplica ao estado de Rondônia. Vejam bem, a 98, em seu artigo 5º e 6º, ela se aplica ao estado de Rondônia, só que ela remete para a emenda constitucional 79. Aí vamos para a emenda constitucional 79, que está no nosso site. Na emenda constitucional 79, ela traz aqui, ó, o artigo 6º. Os servidores admitidos regularmente que comprovadamente se encontravam no exercício de funções policiais nas Secretarias de Segurança Pública dos ex-territórios do Amapá, Roraima e Rondônia, na data em que foram transformados para Estado. Qual foi a data em Rondônia? 22 de dezembro de 1981. Mas veja o que a lei diz: os servidores, não está falando dos policiais civis, nem dos policiais e bombeiros militares. Está falando dos servidores. Quem são? Quem é antigo sabe que naquela época o servidor, na falta de policiais, ele atuava como motorista, ele atuava como verdadeiro policial civil sem ser policial. Então esta emenda veio amparar essas pessoas. Está aqui, ó. Vamos ler corretamente, está no site. Os servidores admitidos regularmente que comprovadamente se encontravam no exercício de funções de policiais nas Secretarias de Segurança Pública. Você fez concurso para ser policial militar, é outra coisa. A legislação, quando fala de policial militar, ele fala policiais civis ou militares. Aí está falando de nós. Ela não está falando, ela está falando dos servidores, que é outra categoria. Vamos para o artigo 7. O artigo 7, aos servidores admitidos regularmente pela União nas carreiras do grupo de tributação, arrecadação e fiscalização. E eu conto por que isso para vocês. Por que isso? Porque na época, quando esse pessoal que já são federais, reconhecidos, mas o salário deles era inferior ao pessoal da tributação do Estado, aliás, da União. E sempre que nós íamos lá, esse pessoal reclamavam que eles eram de segunda categoria, porque tinha o pessoal, né, um fiscal da União ganhando 10, vamos dar um exemplo, e o fiscal do ex-território ganhando 5. Esta emenda veio amparar esse pessoal. E onde é que isso está valendo hoje? No decreto 9.324, está aqui, e também está no nosso site. Se eu não me engano, está grifado de vermelho, é isso, Gutenberg? Que a gente está no expediente aqui, os outros colegas estão aqui, estão me chamando para você. Do que eu estava falando, onde é que vai estar essa matéria que eu acabei de falar do 98? Está no decreto 9.324, no inciso 5, os servidores que hajam admitido pelo Estado de Rondônia até 87. Aí ele já não fala mais na data de criação do Estado, até 97, entende-se que até o final do mês. Mas quem são? O pessoal do artigo 7, esse pessoal que eu falei. O artigo 7 é o pessoal da tributação e arrecadação. E o inciso 6, os servidores admitidos na Secretaria de Segurança Pública. Aí está falando daquele servidor que eu expliquei há pouco, que está no artigo 6 da 79. Então, vejam que nada disso se aplica para nós, gente. Então, por favor, não gastem o seu dinheiro, que não é fácil de conseguir, se deslocando para Rondônia, para encher a fila lá da SAMP, que por sinal atrapalha até o andamento de serviço lá, para fazer algo que não está na hora. Porque nós viremos aqui no site nosso e viremos informar os senhores dos direitos dos senhores à hora de fazer isso. Nós teremos a nossa oportunidade, porque depois de aprovado
aí terá decreto, e no decreto é que vai disciplinar tudo isso. Vou mostrar para vocês aqui, está no site, né, esse requerimento. Como eu falei antes, o termo de requerimento é da emenda 98, e como eu mostrei para vocês, não se aplica para nós. E é muito claro, gente, só é vocês irem aqui no item 13, e está aqui, ó, documentos que atestem, o exercício de atividade policial, não é policial civil, não é policiais militares, atestem atividade de policial, conforme o artigo 28 da emenda da medida provisória 817, no caso de comprovação do exercício de função policial na secretaria. Ele não está falando de policial, falando de servidor que exerceu essa função. Isso está no artigo 27 da emenda da MP. O que diz o artigo? 28 da MP. Está aqui o artigo 28 que está lá no site. Para fim de comprovação do exercício de função policiais na Secretaria de Segurança Pública dos Territórios do Amapá, Roraima e Rondônia, a que se refere o artigo 6 da emenda 79. Volta para a emenda 79. Esse amparo é para aqueles servidores do qual eu já falei, que estão na 79, que estão na 98 e que já foram disciplinados pelo decreto 9.324. Perceberam que não tem nada para nós? O nosso será pela emenda 60, ele será disciplinado quando sair o decreto regulamentando o nosso pessoal. Também deve ser Amapá e Roraima, mas na emenda 60, gente. Então, não gastem o dinheiro de vocês, preste atenção nas explicações. Eu não concordo, acho que o major está mentindo. Está aí a legislação para os senhores verem. Leiam com cuidado, façam que nem eu, coloquem assim para que vocês possam ir, porque uma lei fica remetendo para outra. Beleza, pessoal? Espero com isso ter esclarecido todos os fatos para os senhores, e aqueles que não entendem, né, que a gente tenha direito, deem uma olhada no artigo 2º, no inciso 2 da medida provisória 817, e deem uma lida nele lá na 60. Outra coisa, eu vou perguntar, nós estamos com a lei complementar 41 também no site? Então, no artigo 22 e 36 da lei que criou o estado de Rondônia, que também está no site, vocês vão ver que o nosso direito está espalhado, mas está todo lá. E esse direito, a nosso ver, é para o pessoal até 15 de março de 87 e é para o pessoal até 91. Muito bem, fechando esse bate-papo com vocês. Pessoal de 87 a 91. Não tenho o que dizer? Tem, senhores. O processo de vocês deveria ser julgado dia 31 de janeiro, mas ele não saiu de pauta, ele foi suspenso. O desembargador suspendeu, porque nós que eu falo, nós, através do advogado Dr. Leon, entrou mostrando que a medida provisória 817 estava em vigor no processo e que essa medida já dava direito para vocês. Então ele tirou de pauta esse processo, em seguida ele entrou de férias. O desembargador já voltou, temos a esperança de que ele agora, com esta matéria, que mostra o nosso direito muito mais claro, ele possa analisar e julgar o processo, porque ele não saiu de pauta, ele foi suspensa a pauta dele, ele continua na pauta, pode ser julgado a qualquer momento. Vai ser agora, amanhã, depois? Não sei, isso é uma prerrogativa do relator. Então, pessoal, 91, o processo de vocês está na pauta, apenas suspenso, aguardando a decisão do relator para que ele seja julgado. Beleza, pessoal? É isso que a gente tem para levar para vocês.